para a palavra. É isso que nós precisamos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Paulo vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui nós aprendemos três coisas. A primeira, o tempo da graça foi manifesto. A segunda, a graça teve uma função pela qual foi manifesta a graça de Deus. Teve um objetivo. E a terceira, tem um alvo. O objetivo foi salvar. E o alvo dessa salvação é o homem. Deu para entender? Dentro desse texto que nós lemos, porque a graça de Deus se há manifestado. Chegou o tempo. Ela foi manifesta. O favor, a graça de Deus, foi manifesta ao mundo. E esse favor, essa graça foi manifestada aonde? Quem é essa graça? Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ali foi manifesto, quando Jesus nasce, vem ao mundo, foi manifesto a graça de Deus ali em Cristo. O favor de Deus agora na terra para os homens. Está entendendo isso? Então, porque a graça de Deus se há manifestado. O tempo da graça, o tempo da promessa que Deus tinha feito, que iria trazer aquele que viria ao mundo e que toda a nação seria bendita por ele. Jesus. Foi cumprido esse tempo. Aí ele vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Essa graça veio trazendo salvação. O objetivo dessa graça foi trazer salvação. Está entendendo o texto? Está recebendo a instrução da palavra? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. O objetivo da vinda de Jesus foi salvar. Ele mesmo disse em Lucas 19:10, eu vim salvar e buscar. Jesus não veio para dar vida boa a ninguém na terra. Jesus não veio para dar prosperidade, para dar o que a pessoa quer. Jesus não veio trazer solução de problema material. Jesus não veio resolver o problema deste mundo do homem. Jesus veio para resolver o problema espiritual do homem. A maior necessidade da humanidade é espiritual, não é material. Jesus veio resolver o problema espiritual do homem, a relação do homem com Deus, a situação do homem com Deus. Foi isso que Jesus veio fazer ao mundo. Ele veio salvar. Agora, continuando o texto que a gente está estudando ele aqui e aplicando ele para você entender. Porque a graça de Deus se há manifestado, o tempo de Deus cumprir a sua misericórdia em favor do homem foi feito, a graça se manifestou, para quê? Trazendo salvação. O objetivo dessa graça foi trazer salvação. Aí o texto vai continuar dizendo, a todos os homens. O alvo dessa graça é os homens que precisam de salvação. Está entendendo aqui? O alvo da graça de Deus é os homens que precisam de salvação. O texto vai dizer, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus não é limitada, meu amigo. A graça de Deus não é limitada, meu irmão. A graça de Deus não é para um grupo e outro não. A graça de Deus foi manifesta para que todos os homens se salvem. Porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Você vai conhecer e ver essa verdade que eu estou falando. Porque eu falo principiado na palavra. Eu não falo o que eu acho, nem aplico a minha interpretação no texto. Você está vendo eu explicar o texto aqui dentro do texto. Porque a graça de Deus se há manifestado. O tempo da graça. Trazendo salvação. O objetivo da graça. Salvar a todos os homens. O alvo desta salvação é o homem. O alvo da graça de Deus é o homem. Mas é o homem que tem que receber essa graça ou rejeitá-la. Pela graça sois salvo, mediante a fé. A fé é o ato do homem em receber a graça. É o ato, é a ação que Deus quer do homem para que ele alcance essa graça. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não tem essa coisa de que Deus determinou, a graça é limitada. Ele já escolheu uns. Porque nós somos os escolhidos da graça. Quem disse isso? Que interpretação é essa que não tem base na Bíblia?
Não vem pegar lá Romanos 9, Romanos 11, não vem pegar lá Efésios, não vem pegar texto que fala de predestinação, de escolhido, porque vocês interpretam errado. Os escolhidos de Deus é o povo de Israel, segundo nação, que Deus vai cumprir o propósito ainda com ele. E aquele que está em Cristo é aceito por Deus, predestinado ao céu, escolhido para a promessa, fazendo parte da promessa, como disse Paulo. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso, escrevendo aqui sua carta, fazendo parte da promessa, aos Efésios. Olha o que a palavra diz, a gente tem que trabalhar as escrituras, não é pegar um texto e ficar preso nele. É uma exegese, é pregar a palavra pela interpretação da palavra, não é pela minha. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios. Paulo vai dizer, Efésios 2, eu vou ler Efésios 2, versículo 11 ao 13. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo, Paulo está falando com os gentios aqui, tá? Lembrando que em outro tempo eram gentios na carne, se chamado circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo, aprenda uma coisa, nada fora de Cristo o homem tem de Deus. É em Cristo. Você só é escolhido, predestinado, eleito em Cristo, se você crê. Mas agora, em Cristo, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Não tem dois povos, é um só, seja judeu, grego, gentil, todos em Cristo é um só. Amém?